Conversamos com o deputado estadual Alan Sanches, que está no seu quarto mandato consecutivo aqui no Parlamento Baiano e é líder da minoria, ou seja, lidera 19 legisladores. Ao todo, são 20 deputados na oposição aqui na casa. Deputado, bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Primeiro, Fernando, eu que quero agradecer o convite, aceitamos de pronto, sei a sua competência, porque eu acho que a gente talvez tenha começado bem próximo junto, ainda na Câmara Municipal de Salvador. Verdade. Você dando seus primeiros passos lá. Na época, eu acho que era o presidente Valdenor Cardoso. Valdenor Cardoso, eu estava no meu primeiro mandato, em isso. 2005, já começava a andar, entrar na política naquele momento. Então, hoje, estou aqui à sua disposição. Verdade, deputado. Na época, acho que eu coordenava o setor de comunicação, ajudava ali o setor de comunicação com o presidente lá, Valdenor Cardoso. Boa lembrança o senhor me trouxe, que gostoso. Deputado, vamos falar aqui a respeito, já que o senhor se recordou da Câmara Municipal, o senhor foi vereador, e o senhor trouxe, obviamente, a bagagem do Legislativo Municipal para o estadual. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito da diferença. Lá, o Legislativo Municipal está no centro da cidade, ou seja, as pessoas se aproximam, dá para ir a pé, acho que está bem no centro, tem mais facilidade. Aqui no Parlamento, dá uma dificuldade maior para chegar. Nós estamos no centro administrativo da Bahia. Algumas pessoas, para chegarem aqui, precisam de transporte público. Obviamente, tem que ter o custo, né, deputado, até para chegar aqui no Parlamento. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Quando o senhor chegou aqui no Parlamento Estadual, o senhor achou a casa mais fria do que lá, deputado? Bem, Fernanda, eu sempre ouvi isso que você fala. Mas a gente pensando, a gente vê algumas diferenças. Talvez não seja pela proximidade geográfica da Câmara no centro da cidade, perto da Prefeitura, e aqui no centro administrativo na paralela. Eu acho que é mais pela função que o vereador desempenha. O vereador acaba tendo que resolver o buraco na rua, trocar uma lâmpada num poste de luz, uma poda de uma árvore. Então, várias coisas acabam aproximando a comunidade. Eu sempre digo que o político, o agente público mais próximo da população é o vereador. Às vezes até o vereador mora no mesmo bairro, então isso aproxima muito. Então, é claro que a proximidade geográfica, a localização da Câmara tem realmente uma influência. Mas não só isso, é porque as necessidades da população elas conseguem resolver mais com o vereador do que com o deputado. Aqui nessa casa, quando eu cheguei, é claro que é um pouco mais pomposa, você vê um pouco mais distante das pessoas, mas você veja que vários embates, invasão, inclusive, de plenário, vários embates a gente já teve aqui. Polícia tomando conta da Assembleia toda. Então você veja que é muito quente, é muito pujante, né? Eu acho que depende muito digamos assim, dos temas que a gente está abordando em cada momento. Normalmente são muitos servidores ou alguma categoria que se sente, naquele momento, desprestigiada ou querendo algum prestígio, então sempre tem essa discussão. Mas eu gosto muito aqui da Assembleia, e já estou no meu quarto mandato realmente consecutivo aqui. Deputado, o senhor foi um legislador de destaque municipal, está sendo um legislador de destaque estadual também, e o senhor conseguiu também eleger o seu filho, que é vereador, que é o vereador Duda Sanches. Eu acompanho pelas redes sociais e também pela imprensa o vereador, que também tem se destacado. Ele tem feito umas posições firmes, não é, deputado? Lá, fala para a gente a respeito disso, deputado, porque eleger dentro, eu estava conversando até a respeito disso, que se eleger para vereador em Salvador, muitas vezes é até mais difícil do que se eleger deputado estadual, porque o número de candidatos é bem maior dentro da capital. Segundo, eu estava conversando com alguns deputados estaduais ontem. O senhor concorda? Concordo. Na verdade, quem a boca de meus filhos beija a minha adoça, né? Você elogiando meu filho, você realmente está elogiando a mim. Mas eu digo o seguinte, Duda é muito melhor do que eu. Duda tem uma oratória muito boa, é dedicado, adora fazer política, adora conversar sobre política. E você veja que ele, quando se elegeu, eu acho que foi ainda com a Semineto, em 2012, na primeira eleição de Assemineto, e Duda era novinho. Duda estava fazendo 22 anos de idade, né? As pessoas perguntavam se ele tinha 18. E você veja que Duda agora vai para o seu quarto mandato, se a população assim o aceitar, ele estará indo para o quarto mandato. Então,
quando você diz que eu elegi, eu acho que eu tive um grande papel na primeira eleição. A gente conseguiu abrir a porta, a gente conseguiu, através de um grupo político muito fortalecido em Salvador, ajudá-lo a se eleger. Mas depois disso, você tem a certeza que ele soube se manter, caminhou. Né? Claro que a gente sempre ajuda, a gente tem um trabalho muito próximo, mas eu não tenho dúvida que a percepção que eu vejo é que Duda tem votos hoje que não me pertencem, entendeu? Tem votos que, do trabalho dele, conquista dele, o trabalho. Duda é muito ligado no entretenimento, porque Duda sempre gostou, é muito carnavalesco, ele sempre gostou muito de carnaval, então ele tem muitos amigos no meio do entretenimento, tanto é que ele, desde a época da pandemia, ele se envolvia, tentava ir para o embate, para defender, porque ele sabe como é importante o entretenimento para a nossa Bahia. Então, eu fico muito feliz que Duda encontrou o caminho. Você sabe que eu tenho mais 3 filhos, né? Tem um que é médico, que é cardiologista, tem um filho que o outro está fazendo medicina, né? Seguiram esses passos, que é o Vitão, e Bruna, que está no primeiro ano do ensino médio também, que eu acho que com certeza não, mas já fala que quer ser médica, então é um privilégio a gente saber que os filhos estão começando a se encaminhar. Vai seguir seu caminho também, né, deputado? O senhor é médico, o senhor atua ainda, né? E eu acho que a menina só tem uma filha, que é a Bruna, né, a Bubu. Bruna, pelo perfil dela, ela pode acabar se encaminhando para a política, não meu desejo. Prefiro que seja médica. Mas a política precisa de mais mulheres, deputado. Ela será muito bem-vinda, né? Agora, o senhor falou aí das suas filhas e falou, inclusive, que a sua filha tem esse desejo de ingressar na política. Aqui no Parlamento Baiano já passou o ex-deputado estadual Cacá Leão, que foi deputado federal, e também Mário Negromonte, também, que é filho que na época era ministro. Nós temos Geraldo, filho de Geraldo Júnior, que também é filho do vice-governador. Há uma cobrança... João Bonfim, verdade, de Vitor Bonfim. Se tiver mais alguém, o senhor me recorde, porque às vezes eu acabo esquecendo. Então, passou aqui inúmeros legisladores que estão, obviamente, crescendo, né, na política baiana. E eu sempre vi, deputado, uma cobrança absurda com esses legisladores que chegaram bem jovens, comparando com o pai. Sempre vi. O senhor se sentia cobrado? O vereador Duda Sanches é um vereador jovem. Ele era muito cobrado, era muito comparado ao senhor. O senhor sentia essa cobrança? Mas acho que sempre vai ter, é natural. O senhor acha que essa comparação? Acho que ele conseguiu já me superar. Como o senhor reagia a isso? Natural, né? A gente sempre tenta ajudar da melhor forma possível nossos filhos, mas o que eu vejo também é o seguinte: na primeira vez eu ajudei, Duda teve, digamos assim, 8.500 votos. Foi o que ele teve na primeira eleição dele. Foi o 19º mais votado, entendeu? Com 22 anos de idade. Aí você pode atribuir ao nosso grupo político, não só a mim, a essa gama de gente que nos apoia em Salvador. Mas no segundo mandato, Duda foi para 15 mil. Se fosse só um desejo meu, um trabalho meu do nosso grupo, ele não teria dobrado a sua votação. Então, Duda já foi o 5º mais votado de Salvador, o 1º mais votado do DEM. E na terceira eleição dele, da mesma forma. Ele foi o 5º mais votado de todos os vereadores e de todos que se candidataram, foram mais de 700 candidatos naquela época. E agora a gente está trabalhando para isso, porque eu digo, se Duda fosse só um desejo meu, era muito mais difícil. Então, ele mostrou que é o caminho que ele quer seguir. Duda hoje vai fazer, agora em junho, 34 anos, né? Vai ser pai agora, entendeu? Deve estar nascendo em outubro, logo após a eleição. O presente da eleição dele, né? Vai ser justamente a filhinha, Maria Eduarda, aí. E aí eu tenho certeza que ele está no caminho certo. O senhor falou do caminho que ele quer seguir. Eu gostaria de saber do senhor qual caminho o senhor quer seguir. Porque o senhor veio do Legislativo Municipal, está no Legislativo Estadual. O senhor seguirá o caminho da Câmara Federal, deputado? Com certeza. Eu estou completando estou no 4º mandato, 2 anos já na liderança da oposição, já fui vice-líder, já fui membro da comissão e sou da CCJ, fui presidente da Comissão de Saúde, fui vice-presidente da Comissão de Saúde, fui líder partidário aqui, ou seja, já ocupei diversos cargos aqui na Assembleia Legislativa nesses 14 anos que estou. Acho que tenho dado minha contribuição
para a Assembleia. Eu acho que tem deputados que já tiveram aqui 10 mandatos, mas não é o que eu desejo. Eu sou médico, continuo trabalhando como médico, dando minha assistência, né? Ortopedista. Fui, inclusive, presidente da Sociedade de Ortopedia da Bahia. Eu lidava com a política ortopédica nacional, representando a nossa Bahia, mas eu acho que eu dei minha contribuição, estou dando. Durante esses 16 anos que eu ficarei aqui, eu vou dar essa contribuição como deputado, como interlocutor com as pessoas e o executivo estadual, mas eu vou sim, vou buscar uma cadeira na Câmara Federal, porque existem projetos que eu penso que a gente pode melhorar, só sendo deputado federal que a gente vai poder apresentar. Muitas coisas na área da saúde, os planos de saúde, então a gente precisa tentar de alguma forma interferir nessa política, que às vezes eu acho que é um pouco mesquinha com as pessoas. Então, um dos meus focos será o trabalho nesses planos de saúde, que hoje você veja que tem prejudicado diversas pessoas, elevando o preço de uma forma absurda. Então, existem coisas que não estão na esfera estadual. Então, por isso, para poder dar minha contribuição ao Brasil e à Bahia, eu estarei me candidatando, se Deus permitir, à Câmara Federal. Boa sorte, deputado. Fará falta aqui no Parlamento. Teremos. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o deputado estadual Alan Sanches, líder da oposição aqui no Parlamento Baiano. Deputado, eu gostaria de falar com o senhor a respeito da liderança da oposição. Eu achei que a liderança da oposição estava um pouquinho tímida logo no início e questionei alguns legisladores. Em off, eles me falaram que também ocorreu essa timidez por conta do que aconteceu, né, que estava na expectativa muito grande que o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, seria eleito. Segundo informações, já tinha até comemoração organizada, que tinha certeza, convicção que Assemineto seria o governador da Bahia e que isso foi um baque muito grande para os oposicionistas. E segundo eles me falaram em off, obviamente que eu vou respeitar a reserva, preferiram se preservar. Entendeu, deputado? E qual a opinião do senhor a respeito disso? Eles falaram, obviamente, que eu poderia falar, mas sem citar nomes, né? Sempre eu converso com eles nos bastidores, com os deputados. Perfeito, Fernanda. Eu acho que o pior momento para uma liderança de oposição assumir foi justamente quando assumiu no ano passado. O Jerônimo, que era bem desconhecido, né? Bem desconhecido da população, tinha sido secretário, mas da grande população do estado da Bahia era desconhecido. Mas a força nacional, a força do grupo conseguiu trazer ele de 1% e ganhar a eleição com 51% e a gente com 48%. Então, eu acho que foi muito difícil isso, que é um governo que está começando, se você tem que saber ter muito tato e sensibilidade nas suas colocações. Porque a partir do momento que a população escolheu Jerônimo, então a oposição fica parecendo que é revanchismo, que é isso, que é dor de cotovelo. Então você tem que saber até que ponto você chega para não parecer que é crítica infundada. Mas assumi a missão, Sandro Regis estava saindo, eu assumi essa missão e você tem que ser inteligente para que possa utilizar os espaços da Assembleia para que você possa solicitar e levar um pensamento à população. O que a gente faz como oposição? A gente procura, primeiro, quando ele tem colocado o planejamento de governo, quando ele apresenta os projetos, a gente faz aquela avaliação total, diz, esse projeto é pequeno. Eu posso dar um exemplo para você, que eles começaram, o governo do estado, falando muito, o mote dele do governo era o Bahia pela fome. Lula começou lá da fome e eles começaram aqui. Só que eles parecem que esquecem que eles estão 18 anos no poder. E se existe fome na Bahia, eles foram incompetentes para resolver esse problema. Então, eles tiveram todos esses anos para resolver e não resolveram. No IBGE saiu agora uma avaliação que mostra que cresceu, entendeu? A fome, o número de famílias que estão em situação de risco alimentar cresceu. Então, eles não estão conseguindo. Eles mandaram, depois de 9 meses de
de governo, eu estou dando isso como exemplo, eles botaram esse projeto que era o projeto do governo Jerônimo, eles mandaram 9 meses, ou seja, demoraram 9 meses, uma gestação, um filho nasceu e o programa era de 2 folhas. Um programa que eu cheguei a questionar quando eles começaram a falar. Eu falei, isso parece uma gincana escolar, de vocês ficarem recolhendo cesta básica, que eu acho massa, eu acho muito bom. Eu acho que quanto mais a gente possa reforçar a alimentação das pessoas, joia. Mas programa de governo não é você pedir, Fernanda, Alain, Kiliane, me doem cesta básica que a gente vai estar distribuindo. Pronto. E quem foi que viu aonde foi distribuído essas cestas básicas? Como foi feito esse programa? Eu questionava que eles não tinham sequer um número de uma conta bancária para que a gente pudesse, quem quisesse, fazer uma doação para o programa para ajudar as pessoas. Então, eles começaram com o governo e a gente começou a perceber que eles não tinham planejamento. O Jerônimo, até hoje, ele está entregando as obras do governo passado. Você veja que nós tivemos ali, vamos falar das obras aqui em Salvador, então, o VLT. Começou com o VLT, só que aí Rui, ele encerrou, ele fechou as atividades do trem. Ele fechou e dizendo que 2 anos depois estaria entregando. Era ano passado, ele não entregou em 2023. E o VLT, com a parada das atividades ferroviárias, que fazia ali do subúrbio até a calçada, aí ele mudou para monotrilho. Depois, ou seja, é um projeto que você tinha de VLT, aí você muda para o monotrilho, você muda o projeto, você muda o recurso. Depois você volta agora para a VLT, você tira, desfaz toda a licitação, toda a empresa que já estava tentando iniciar, e esse dinheiro de 50 milhões, 52 milhões em média que foram gastos, para onde foram? Isso é falta de planejamento. Então, começa a melhorar muito a possibilidade da oposição, que a oposição, o que ela tem que fazer? Mostrar o que você vê, Fernanda. Mas você vê, mas às vezes você não consegue perceber. Então, cabe a gente, que é da oposição, mostrar a você que está errado. Então, você não pode concordar com a coisa dessa do VLT. Você não pode concordar quando Jerônimo, em 1 ano em 5 meses, né, são 17 meses de governo, ele já está no seu 7º empréstimo. É o governo que talvez tenha mais tomado empréstimo na história da Bahia. Se esse empréstimo for aprovado, ele vai para 5,7 bilhões de reais. Ele já tem tomado e liberado pela Assembleia 3,7, ele vai a 5,7 bilhões. Então, é um governo que começa a dar espaço à oposição para discutir os temas e mostrar que esse caminho está errado. Deputado, o senhor falou em empréstimo, eu vou pegar esse gancho, porque nesta segunda-feira houve uma repercussão muito grande a respeito da decisão da executiva estadual do União Brasil, do partido União Brasil, que é uma bancada composta por 10 legisladores aqui na casa e legisladores de destaque, né, legisladores atuantes. E a decisão diz que iria punir, o senhor me corrija se eu estiver falando algo errado, punir os legisladores que votassem a favor do empréstimo, cortando o fundo eleitoral. Foi essa a determinação, deputado? Porque, de acordo com informações que eu obtive de bastidores, a votação foi de forma unânime. Os legisladores que estavam presentes, filiados, concordaram com essa decisão da executiva, mas logo após houve questionamentos através da imprensa. Eu até publiquei no meu artigo hoje da Tribuna da Bahia, que eu sou articulista política na Tribuna da Bahia, falando justamente isso, se houve um racha no União Brasil, porque há muitas, escrevi a respeito disso, que quando se discute internamente, há querendo um consenso, mas quando vai para a imprensa, como o deputado federal Elmar Nascimento fez, há desgaste, né? Eu queria saber a respeito disso, como é que está contornando essa situação. Eu vi que o líder do União Brasil, Robinho, já foi a Brasília, foi tentar amenizar essa situação. O senhor, como líder da oposição e também fazendo parte do União Brasil, como o senhor analisa? Porque eu conversei com diversos legisladores ontem, acho que uma grande maioria a respeito disso, né? O conteúdo que você traz está certíssimo. Só que o que não... Eu diria que tem algumas palavras aí que eu trocaria, né? Vamos assim, mas o conteúdo está extremamente certo. Então, pode trocar, deputado. O que acontece?
A gente estava cobrando, a bancada aqui de 10 deputados do União Brasil, aqui na Assembleia Legislativa, a gente estava cobrando uma participação tanto de Neto, como da executiva, de Paulo Aze, de Bruno Reis, para que a gente pudesse estar discutindo. Às vezes a gente sentia falta dessa discussão que a gente não conseguiria resolver sozinho. Então a gente queria mais ou menos, foi provocação nossa, da Assembleia Legislativa, essa reunião. A reunião foi marcada. Então não partiu da executiva? Não, partiu dos deputados. Dos deputados. Entendeu? Tá. Eu pensei que tinha sido provocada pelo... Não, tanto eu algumas vezes provoquei, como o ex-líder Sandro Regis também provocou, que a gente precisava debater e ter algumas orientações com relação ao empréstimo e outros temas também. Certo. Nesse caso, o primeiro tema abordado foi realmente do empréstimo. Nós trabalhamos nessa reunião, discutimos sobre a candidatura a prefeito em diversos municípios, que nós vamos chegar em torno de 80, 90 pela União Brasil, puxando a cabeça da chapa. E depois disso, o último tema foi realmente a Assembleia Legislativa. E Neto com muita tranquilidade, o Paulo Aze com muita tranquilidade, todos nós, discutimos. Quando você discute, você bota para que seja votado aquela opinião, aquela decisão, não existe imposição. Nós colocamos para toda a executiva, principalmente para os 10 deputados, na verdade tinha 9, um deputado não pôde estar, que estava no interior, que foi o Manuel Rocha, o deputado federal José Rocha, pai, estava lá. Então nós discutimos e teve um questionamento apenas do deputado Marcinho Oliveira sobre se esse recurso não poderia ir para a formação de um hospital. Estou aqui falando exatamente o que aconteceu. Eu até questionei, que eu disse, são 2 bilhões de reais e um hospital desse, se for igual de Teixeira de Freitas, foi construído com 200 milhões, então seria apenas 10%. E para onde vai ainda 1,8 bilhões aí? Então isso aí a gente precisava discutir. Como a gente discutiu, depois disso aí mostramos, então está certo, foi colocado em votação e todos acataram. Porque eu posso acatar a decisão da maioria, mas não preciso votar com a maioria. Eu vou dizer, vou vencer ou você vota vencido. E a partir daquele momento, a minha opinião, se eu for vencido, será a opinião da maioria. Mas discordou durante... Pronto, mas discordei, mas aceito. Entendi. Porque é um partido. Então, a gente discutiu para ter um norte. Então, eu não acho que depois dessa discussão você vai abrir, entendeu, algum tipo de dissidência. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que a discussão deveria ser interna. Não pela imprensa. Não acho, não precisava, porque tivemos oportunidade a tarde toda lá, de 3 até umas 5h30 da tarde, nós estivemos lá debatendo, conversando, e poderia ser discutido, iam ter vencidos e vencedores, mas a partir daquele momento que você participa de uma reunião, você aceita uma votação para tomar uma decisão, aquela decisão passa a ser sua também, mesmo que sua opinião não fosse aquela. Eu acho que é assim que se constrói um partido. Mas quando você fecha uma questão, não foi só meramente, então vai ser assim, assado. Não. Aí você toma, você está num partido, você vai tomar uma decisão de fechar questão sobre aquele assunto. Não são todas as decisões que estaremos fazendo isso, mas aquele assunto foi fechado uma questão e todos aceitaram. A partir daí, quando você fecha uma questão, você tem que ter sanções. Se você não cumprir aquilo, o que acontecerá com você? Porque se você não tiver nenhuma sanção, não tem objetivo nenhum você fazer um fechamento de questão, porque se você tomar qualquer outro tipo de decisão, nada vai lhe incomodar. Então, a gente fechou a questão e uma das coisas faladas inicialmente não foi afastamento, não foi absolutamente tirar mandato de ninguém, nada disso, mas que a gente tivesse coeso e tivesse uma opinião do União Brasil. E fechamos questão que uma das coisas que poderia, a mais leve no momento, seria a não utilização do fundo partidário, que eu acho justo. Nós somos oposição. Se você vai votar com o governo, que você deseja votar com o governo, eu entendo, é do jogo, eu não tenho problema com isso. Mas também não dá para você usufruir de um lado e do outro lado você também vai usufruir. Isso é opinião pessoal, não é opinião partidária. Não perder a identidade, não é isso não que o senhor está falando? Agora, o senhor falou que foi a determinação mais leve. Qual seria a determinação mais dura, deputado? Expulsar, pedir que saia do partido por infidelidade partidária,
por não estar, digamos assim, seguindo as orientações partidárias, você pensar diferente do partido. Então, eu acho que você tem o direito a fazer tudo isso, mas você tem que saber onde é que você está. E partido só se constrói dessa forma, com união. Mesmo que eu divirja em alguns momentos de você, mas na hora que a gente vai tomar uma decisão e a gente coloca para uma votação, a decisão da maioria será a minha decisão a partir daquele momento. E será o que eu vou defender. Mas, depois da reunião, eu fiquei surpreso. Eu tomei como surpreso, quando a partir das 8 horas da noite começou a sair na imprensa, um falando uma coisa, outro falando outra, mas eu acho que faz parte do jogo político e aí essa parte não vai caber a mim fazer essa avaliação. Aí cabe à executiva principal, que é o Paulo Aze, que é o Assemineto, que vão estar discutindo, mas eu acho que divergência de opinião sempre vai ter. Deputado, o senhor disse que não cabe ao senhor fazer esse tipo de análise, mas eu vou fazer um questionamento e o senhor analisa se o senhor estiver à vontade. Eu fiz também nessa minha análise política hoje na Tribuna da Bahia que essa rebelião, né, de dois deputados, que seria de Massinho e do deputado Júnior Nascimento, que são ligados ao deputado federal Elmar Nascimento, que é candidato à presidência da Câmara Federal e que ele já tem, segundo bastidores, informações que circulam aqui na casa, e eu converso muito com legisladores federais também, ele já há uma aproximação com o governo, até porque também a União Brasil está na base do governo lá federal. E que a Assemineto não tem gostado nem um pouco desta aproximação de Elmar Nascimento com os governistas, que inclusive Elmar chegou a ser até cogitado na chapa majoritária. Ou seja, dando essa punição a legisladores aqui, poderia ter um efeito cascata do governo responder na mesma moeda. Qual a opinião do senhor a respeito disso? Eu acho que vocês são danados, né? A imprensa é danada para ficar fustigando todo mundo. Instigando tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas Elmar é o candidato do União Brasil. Elmar é o candidato de Assemineto. Dias atrás, Neto deu uma entrevista também falando que ia fazer tudo o que pudesse para que Elmar fosse o presidente, a partir do momento que ele tem a densidade eleitoral nos 513 deputados federais, mas que ia fazer e teria toda a sua torcida. Então, o nosso candidato do União Brasil, do nosso grupo político, é Elmar. Vamos torcer por Elmar e envidar os esforços necessários para que ele seja eleito, para que consiga isso. É claro que é um processo de construção, muito mais de Elmar do que da gente. Mas o próprio Assemineto, por já ter ficado lá por 10 anos como deputado federal, mais votado da Bahia por todas as 3 vezes, eu tenho certeza que tem muitos amigos e muita influência política na Câmara Federal que vai poder ajudar. Agora, é claro que quando você tem uma figura que está num momento importante da vida política, que é o Elmar Nascimento, digamos assim, protagonizando a cena política no cenário nacional, é claro que vai ter essas especulações. Todo mundo quer pegar, ninguém quer pegar um fruto que está estragado, um fruto novinho, que está, entendeu, bem pomposo, todo mundo quer pegar aquele fruto. Está ali brotando, né? Está brotando, então todo mundo vai querer o Elmar do lado, né? Mas dessa forma, eu acho que Elmar sempre fez seu caminho do lado da oposição. Durante todos esses tempos que eu estou aqui, eu já estou 10 anos na oposição, e Elmar sempre esteve com a oposição. Além de ser um deputado da oposição, o Elmar é um amigo pessoal do Assemineto. Eu acho que tudo isso é colocado na hora que for ter qualquer tipo de acerto, mas as especulações existem. Mas Elmar é realmente o nosso candidato à presidência da Câmara Federal. Deputado, o senhor falou aí dos candidatos a prefeito do União Brasil. União Brasil, que é um partido forte, né, que nasceu forte, né, que foi a junção do PL com o PSL. Já nasceu Perfeito. Forte, não é verdade? Perfeito. E o senhor falou a respeito da expectativa de candidatos aqui na Bahia. Nós temos 417 municípios baianos. Certo. Eu gostaria de saber quantos prefeitos União Brasil pretende lançar, mas o senhor vai responder após um breve intervalo. A gente volta já já.
Voltamos com o deputado estadual Alan Sanches. Deputado, mais uma vez, bem-vindo. Deputado, no bloco anterior, questionei o senhor a respeito do União Brasil, do Partido União Brasil. Nós temos 407 municípios baianos. Qual a expectativa do partido em lançar candidatos a prefeito, já que a gente está numa eleição municipal? Inclusive, lembrando que nós temos o prefeito da cidade, Bruno Reis, que é do União Brasil, está muito bem avaliado, isso é inquestionável, está disparado aí nas pesquisas e vai disputar com o vice-governador Geraldo Júnior. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que... Eu conversei há pouco também com o líder do governo, Rosenberg Pinto, falei a respeito disso, dessa liderança de Bruno Reis, se ele achava que Geraldo Júnior poderia encostar até ganhar. Ele acredita que pode virar o jogo. O senhor acredita nisso? Absolutamente. Bruno Reis será vitorioso no primeiro turno, porque o que a gente percebe na rua, a gente percebe o que é necessário em Salvador, Bruno tem feito. Não existe sentimento de já ganhou, mas o que a gente percebe, eu fui vereador por 2 mandatos aqui, fui o vereador mais votado de Salvador em 2008, fui presidente da Câmara, eu tenho militância muito forte em Salvador, eu vivo Salvador. Então, eu estou falando a minha percepção realmente do mundo em Salvador. Bruno Reis está a passos largos. A gente não fala do time que a gente vai, digamos assim, ser o nosso adversário, mas um time completamente desarrumado. Um time que parece, graças a Deus, que eles não querem, entendeu? Estimular a candidatura do Geraldo, né? Mas você veja que até hoje não tem uma vice. Quando você não tem uma vice ou um vice, porque você não quer decidir que não é o momento, que você tem 5 ou 6, beleza, mas o lado de lá não tem, entendeu? E quanto mais estiver desarrumado, eu acho que é mais difícil para eles começarem a trabalhar, porque começa a utilizar o espaço do HD, da cabeça, para pensar como é que eu vou organizar politicamente isso. Então, o início eles nem têm. A gente está há 5 meses da eleição e eles não têm organização ainda. Mais uma vez, eu digo, graças a Deus. Vamos tomar conta do nosso lado. Bruno tem feito as entregas, junto com a Ana Paula, necessárias, as entregas necessárias que a população precisa, seja de praça, seja na saúde. Você veja que na saúde nós temos hoje o maior programa de atendimento móvel da cidade e talvez de todas as cidades, que é o Saúde nos Bairros, implementado por Ana Paula Matos, que é a vice-prefeita, secretária de saúde, e você veja que já chegamos a 1 milhão de atendimentos em comunidades, ou seja, vai com toda a estrutura de regulação, de exames, de preventivo, de ultrassom, de ecocardiograma, de urologista, de pediatra, leva isso aos bairros todos os dias, chegando ao número de atendimentos de consulta e atendimentos e exames de 1 milhão já realizados até o momento. Então, você veja que é um programa que deu certo. A gente pode falar também da contribuição de Bruno, que não seria, digamos, o principal obrigação dele, a principal obrigação, que é a Guarda Municipal, que é a segurança. Tem investido na Guarda Municipal, tem dado instrumentos para que a gente possa se sentir mais seguro em Salvador. A gente pode falar da educação, belíssimas escolas, avançando no IDEB. Então, tem feito as entregas, como eu disse, necessárias que a população precisa. A gente tem aqui 20 zonais eleitorais, e se você for perceber, todas essas zonas estão sendo assistidas com o braço forte da prefeitura. E você olha para o Estado e você não está vendo qual é a contribuição que o Estado tem dado. Pouca na mobilidade, porque escreveu diversos programas, ele escreveu mais de 17 bilhões no PAC. E veja, vários já foram rejeitados. Você tem um governo estadual, irmão do governo federal, e não consegue liberar os projetos para o PAC, que a gente pode, no momento oportuno, falar sobre isso, mas Bruno tem feito isso. E com relação ao início da sua pergunta, a gente deve lançar, inicialmente hoje, a resposta que eu posso lhe dar é que são 90 candidatos a prefeitos pelo União Brasil. Teremos também outros candidatos a vice-prefeito pelo União Brasil, mas nós sabemos que somos oposição. Nós sabemos que, normalmente, as pessoas, as lideranças políticas querem se aproximar do governo.
Não é todo mundo que tem a coragem de ficar na oposição, de se lançar pela oposição. Então, é mais difícil. Por isso que o nosso número de candidatos, que eu acho que já é extremamente expressivo, 90 candidatos pela União Brasil, que hoje nós temos a maior liderança política da oposição no União Brasil, que é a Semineto. Que você veja que nós tivemos 4 milhões e quase 200 mil votos contra 4 milhões e 500 de Jerônimo. Então, metade da população apoiou esse projeto. É verdade. Deputado, o senhor falou da liderança política de ACM Neto. Eu escrevi também um artigo a respeito dessa liderança política de ACM Neto e que Bruno Reis também está indo numa liderança muito forte dentro do partido e também dentro do Estado. É tanto que eu já vi, eu sou do interior e muitas vezes eu converso com prefeitos do interior e eles falam, estou indo aí conversar com Bruno Reis. Alguns nem falam, estou indo aí conversar com a ACM Neto. Alguns que eu converso, obviamente, são 17 municípios baianos, eu não converso com todos, mas estou falando de alguns. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que pode ter, não estou falando que vai ter um racha entre Bruno Reis e a ACM Neto, que Bruno Reis já declarou, se for para deixar a política e brigar, ou se for entre brigar com a ACM Neto e deixar a política, ele deixa a política, ele já declarou. Mas o senhor acha que a liderança política do União Brasil está equiparada entre ACM Neto e Bruno Reis? Eu acho que são duas pessoas extremamente importantes para o partido, para o nosso grupo político. Bruno é uma pessoa grata por tudo que a ACM fez a ele. Mas é claro que a partir do momento que você tem um espaço político, um espaço de poder, se você souber utilizar, você vai crescer. E Bruno tem crescido na sua densidade política eleitoral. Com relação a você ter personagens que podem querer se dividir lá na frente, não acredito. Eu acho que a gente só faz reforçar. São duas pessoas que estão mostrando um poder de gestão muito grande e Bruno, mais ainda, mais do que a ACM Neto, que Bruno sempre carregou, foi o poder de articulação política. Bruno é um articulador político, eu sempre disse que é o maior articulador político do nosso grupo. Bruno em Salvador conhece o nome de todas as lideranças comunitárias, lideranças de bairro, Bruno conhece. Bruno, antes de ser deputado, ele já fazia essa militância com a ACM Neto, quando foi seu assessor. Então, a partir daí que ele foi deputado estadual, muito bem votado também em Salvador, ele conseguiu agora, como prefeito, aumentar a sua densidade política eleitoral. Então, eu acho que não é porque você cresce na política que você vai querer, digamos assim, divergir do seu aliado. Não, eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que cada um vem construindo o seu caminho, mas é inegável, como você disse, o crescimento de Bruno. Isso aí, ele soube utilizar muito bem e também ele sabe muito bem tratar as pessoas. Bruno, ele era o articulador político de ACM Neto. Isso. E ele é o articulador político dele mesmo. Concordo. Não é verdade, eu deputado? Acho. Ele não conseguiu descobrir uma pessoa que fosse o Bruno de ACM Neto. Ele precisava de Bruno Quem é o Bruno do Bruno agora? Entendeu? Ele precisava saber. Ele foi o Bruno do ACM Neto, ele precisava desse Bruno para ele. E ainda não conseguiu descobrir. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas dá um tempinho para o senhor falar a respeito das eleições municipais no interior do estado, nessa divisão que o senhor tem feito entre aqui o parlamento e viajando, visitando a base eleitoral do senhor. Se o senhor quiser falar um pouco a respeito de alguma prefeitura que o senhor está viajando, está visitando, como é que está essa divisão, né, deputado? Porque família, parlamento e a base eleitoral. Ainda tem a candidatura do seu filho, né, candidata à reeleição, Duda Sanches. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar, as pessoas sabem que eu tenho um carinho muito especial por Santo Antônio de Jesus. E Santo Antônio a gente vem crescendo, tivemos algumas dificuldades, tivemos que pagar alguns precatórios que as prefeituras, gestões anteriores deixaram para a gente. Genival é um cara que veio de fora da política, que é atual prefeito lá, e graças a Deus vem crescendo muito. E em Santo Antônio de Jesus vamos ganhar a eleição. Hoje lá, Genival está no PSDB, nós estamos construindo, fizemos toda a montagem da chapa
também proporcional, que é muito importante ter os militantes, que são os grandes guerreiros e soldados que vão levantar essa bandeira do grupo político em Santo Antônio de Jesus. E agora teremos, e aproveito para convidar você também, para o maior São João da Bahia, que será, se não for o maior, será um dos maiores, que eu não quero dizer que seremos o maior, mas entre as 5 cidades que vão ter um São João muito bom, muito agradável, muito grandioso, será Santo Antônio de Jesus. Vocês podem vir, vocês podem participar, que vocês não vão se arrepender. Santo Antônio é uma cidade extremamente amistosa, as pessoas são calorosas, solidárias, e vocês vão ter demais. Eu tive o prazer de conhecer. E vão ter uma infraestrutura, realmente, Santo Antônio está preparado para receber muita gente lá. Obrigada, deputada. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Foi excelente discutirmos aqui sobre diversos assuntos. O senhor é um legislador muito atuante, né? Um oposicionista que pegou essa liderança da oposição num momento muito difícil, viu, deputada? Eu que estou aqui na casa há quase 22 anos, eu acompanho todas essas lideranças. O senhor pegou essa liderança quando a Semineto havia perdido a eleição, então está dando essa guinada aí, animando esses legisladores oposicionistas. Parabéns pelo trabalho do senhor também na Comissão de Saúde aqui da casa. E eu espero entrevistá-lo bem mais vezes antes de o senhor ir para a Câmara Federal, deputado. Com certeza. Obrigada. Agradeço a todos vocês e sempre que puder e for convidado, que para mim é mais do que um convite, é uma convocação, está aqui batendo papo com a Assembleia Legislativa aqui, a TV Alba. E foi uma honra, deputado, eu que encontrei o senhor no corredor, o senhor marcou comigo, disse que viria e veio, né, o compromisso. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.